Para completar a justiça freando os poderes de Pedrinho no Vasco, te atualizo ainda sobre o Vasco, que decidiu entrar em recuperação judicial. Para completar, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te explicar agora sobre a recuperação judicial no Vasco. O Vasco vinha desde que foi comprado pela 777, seguindo o regime centralizado de execuções. Como é que funciona essa questão? Graças a esse acordo, 20% das receitas mensais do Vasco eram destinadas ao pagamento de dívidas. Então vamos imaginar que o Vasco tivesse fechado mês passado com R$1 milhão de lucro. R$200 mil seriam destinados ao pagamento das dívidas e o restante seria utilizado pelo Vasco. A avaliação do Pedrinho é de que o regime centralizado de execuções não funcionou com o cruz-maltino. A dívida, quando o Vasco foi comprado pela 777, era de R$700 milhões. Hoje, a dívida gira na casa de R$1 bilhão e 400 milhões, apesar desse repasse de 20%. A grande questão está atrelada aos juros, que lá atrás eram de 6% e subiram para 13%. Então o Vasco vai pegando dinheiro para pagar, mas o juro é muito maior e a dívida só aumenta. Diante desse cenário, nessa segunda-feira, o cruz-maltino solicitou à Justiça um pedido de recuperação judicial, que, se aprovado, vai permitir ao cruz-maltino deixar de ter bloqueios judiciais que vão impedir que a grana entre. A partir daí, com a aprovação da Justiça, o Vasco procura os credores para tentar chegar a acordos de pagamento dessas pendências. Só para completar, cruz-maltino que enfrenta o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca nos 2 próximos sábados. Hora de falar sobre o Vasco com informação importante. A Justiça, nessa terça-feira, impôs limites a Pedrinho na gestão da SAF vascaína. Vale a lembrança de que, como presidente, o Pedrinho mandava pouco no Vasco SAF. O poder era todo da 777. Até que, em maio do ano passado, Pedrinho foi à Justiça e conseguiu uma liminar tirando os executivos americanos que tocavam o projeto vascaíno. No dia 12 de março, essa ação será julgada em definitivo. E a Justiça, nessa terça-feira, optou por frear os poderes do Pedrinho, pelo menos até que a liminar do ano passado seja julgada de forma definitiva agora, no dia 12 de março. Então, nesse momento, a tendência é que o Vasco tenha uma estagnação em suas decisões. E essa decisão da 777 de procurar a Justiça para tentar frear os poderes do Pedrinho tem muito a ver com uma decisão recente do atual presidente. Pedrinho decidiu mudar a forma de pagamento das dívidas do clube. Enquanto era administrado pela 777, o Vasco tinha o regime centralizado de execuções como o seu modus operandi. O Vasco destinava 20% das suas receitas por mês para o pagamento das dívidas. Pedrinho alegou que isso não estava funcionando e as dívidas do Vasco, que eram de R$700 milhões, passaram para R$1 bilhão e 400 milhões. Por isso, Pedrinho defendia na Justiça uma mudança radical dessa operação para uma recuperação judicial. Antes mesmo de a Justiça emitir qualquer opinião, pintou essa decisão nova e agora teremos de aguardar até a decisão do próximo dia 12. Tudo isso atrapalha bastante na busca por investidores. Imagina que você é um americano que está pensando em comprar o Vasco e está vendo uma série de notícias a esse respeito. Só para completar uma curiosidade sobre as dívidas do cruz-maltino. Foi divulgado que hoje o Vasco deve R$23 milhões e 800 mil ao ex-presidente Jorge Salgado. Nicola, como é que está a situação financeira do Vasco? Deixa eu explicar rapidinho como é que funciona essa notícia da recuperação judicial. O Vasco havia, quando virou SAF e foi comprado pela 777, ele havia optado por por um modelo de pagamento das suas dívidas que se chama regime centralizado de execuções. O que significa esse regime centralizado de execuções? Ele determina que 20% das suas receitas por mês sejam repassadas para pagamento da dívida. Então vamos dizer que o Vasco em janeiro teve R$1 milhão de receita, tá? 200 mil precisam ser destinados ao pagamento de dívidas. O Pedrinho percebeu que essa opção acabou por não vingar, não funcionou, não foi legal. E a partir daí, o Pedrinho começou a trabalhar com uma outra alternativa. E na última segunda-feira, ele entrou na Justiça com pedido de recuperação judicial. Se aprovada pela Justiça, logo de cara, a recuperação judicial permite ao Vasco que não tenha mais
bloqueios na justiça. Sabe quando o empresário entra na justiça e pede que as contas sejam bloqueadas? Isso não acontece. Pelo menos até que o Vasco faça uma proposta a seus credores para tentar individualmente ou coletivamente fazer o pagamento dessas dívidas, tá? É isso que está rolando no Vasco. A 777, quando assume o Vasco, o Cruz Maltino tinha 700 milhões de reais de dívida. Com esse regime centralizado de execuções que não funcionou, as dívidas saltaram hoje para algo na casa de 1 bilhão e 400 milhões de reais.